Olá pessoal, bom dia. Nós aqui para mais um papo, continuando com aquela ideia de passar informações. Com esse corre-corre do dia a dia da gente, na maioria das vezes a gente escuta as coisas por aí e de qualquer forma, dependendo de quem diga, isso é mesmo, e deixa para lá, não checa depois a informação direita, essa coisa aí, por aí vai. Nossa pretensão é exatamente tentar fazer com que você tenha acesso às informações com mais credibilidade, né? Sem que haja a possibilidade de você imaginar se isso é verdade ou mentira, até por conta das fontes pelas quais a gente se informa. Tá? Antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito e compartilhar para que a mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis. É importante, inclusive, o like, que é para que o YouTube entenda que tem pessoas interessadas no conteúdo. Dito isso, vamos embora. Nos últimos 2 dias você deve ter ouvido falar, além da Copa do Mundo, né, mas do G7, o grupo das 7 nações mais ricas do planeta. Esse grupo, que nasceu em 1975 e é composto por França, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemanha, Japão e Itália. Em 1975 houve aquele choque tremendo do petróleo e as nações resolveram criar um grupo no qual as nações mais ricas, iriam decidir a nova sistemática financeira e de distribuição de petróleo para o mundo. 75. Naquela época, o Brasil era apenas o país das bananas. Tinha até um slogan: yes, nós temos bananas. Lembram? Pois é. A China era um país fechado, intransponível. A Índia era a pobreza do mundo. Grande, superlotação, mais a pobreza total. E o que se via da Índia era isso. Mas a dinâmica do mundo é não parar, né? Ele gira, ele vai dinamicamente continuando e vamos em frente. 50 anos depois o mundo é totalmente diferente. E o G7 hoje serve para fotografia, porque não dita mais as ordens no mundo. Nesse meio inteirinho aí, enquanto os Estados Unidos massacravam várias nações, nos últimos 100 anos são mais de 500 invasões, para você ter uma ideia. E além, claro, das mortes, dos saques e das coisas absurdas que os Estados Unidos promoveram, e o mundo não tinha voz ativa para isso. Essas coisas começaram a mudar. Os Estados Unidos continua sendo a nação mais rica do mundo. O dólar continua sendo a moeda forte, mas começou a quebrar a hegemonia a partir do momento em que foi criado o BRICS, na época Brasil, Rússia, China e Índia. Um bloco diferenciado, no qual essas nações tentavam fazer transações entre si para se livrar da opressão das nações ricas. Esse grupo, esse bloco, foi crescendo e hoje esse bloco tem uma predominância de 39% do PIB mundial. E além, é claro,
da população que envolve esses blocos. As nações ricas, e o G7 é um retrato exatamente disso, vejam só, o presidente do Brasil foi convidado a participar do G7. O Brasil não faz parte das nações ricas do mundo. A Índia foi convidada. Também não faz parte das maiores nações do mundo. Mas o que é que isso tem a ver? O que tem a ver, gente, é que nos tempos de hoje, as grandes nações não podem mais tomar decisões sem levar em consideração quem os alimenta. Além de outras coisas. Porque hoje, no século XXI, as mudanças foram tantas que China é hoje uma superpotência, uma grande potência econômica, detém minerais essenciais são as chamadas terras raras, que a China extrai e trabalha até chegar ao chip. E essas terras também servem para foguete, armas, enfim. Né? A maior reserva do mundo está na China. A segunda, no Brasil. E o convite a Lula ou ao Brasil tem a ver com o fato de que hoje as nações descobriram que se quiserem alimentos, tem que vir para o Brasil. O Brasil tem alimentos, terras raras, petróleo, mas tem um outro detalhe que pouca gente presta atenção. O Brasil conversa com a China, com a Rússia, com os Estados Unidos, com a França, com a Alemanha, com o Oriente Médio, com o Irã. Quem quiser conversar com o Brasil, as portas estão abertas. Se o ano passado o governo brasileiro tivesse se rendido ao ataque dos Estados Unidos ao nosso país, nada disso estava acontecendo. O que estaria acontecendo provavelmente era Lula estar sendo exaltado na grande mídia, porque eles trabalham para isso, aos grandes empresários, tranquilão aí para a sua reeleição, e você começando a sofrer as consequências, porque quando uma nação imperialista como os Estados Unidos chega num país, eles assaltam mesmo, numa boa. Então, o G7 hoje é uma sombra do que foi no passado pela mudança do mundo. O governo americano, principalmente agora, com a ascensão de Donald Trump pela segunda vez, continua agindo como império. Ao invés de diplomacia, ataque, ameaças, promessa de invasão, que é o que sempre soube fazer, eles não sabem negociar. Só que a situação interna americana, cada dia que passa piora mais. E o dólar, que era uma moeda forte, que sustentava o luxo americano, começou a sofrer o seu declínio na ascensão do BRICS, com a utilização do PIX brasileiro nas negociações entre nações. A China já incorporou o PIX. A Índia já tem sua moeda de transação. O Irã está vendendo petróleo em yuan, a moeda chinesa.
E essa coisa de Trump abrir a boca aí e dizer, não, já tem um acordo pronto, ele vai ser firmado em Genebra, tal, tal. Não, não há acordo. O que existe oficialmente, o que se sabe, é uma trégua de 60 dias, não um acordo. E o que há por trás e debaixo disso tudo é uma medida de força entre Trump e Netanyahu. Trump percebeu muito tarde que não devia ter entrado em guerra contra o Irã. Era um assunto de Netanyahu. Não era assunto americano. O Irã estava lá na dele. Mas foi. E descobriu, da pior maneira possível, que o Irã não é a Venezuela. Nesse contexto de geopolítica mundial, nessa nova configuração de política mundial, com a mudança cada vez maior da geopolítica, não vai demorar muito. Talvez nós não tenhamos essa oportunidade de ver isso, mas a hegemonia do BRICS é praticamente inevitável. Agora mesmo, no G7, o presidente Lula começou a conversar com o Japão, que mostrou-se interesse em entrar no BRICS. É uma potência. É inevitável. Quem descobriu que o Brasil pode suprir o mundo em alimentos e em outras coisas, como as terras raras, por exemplo, está à procura do Brasil. Veja o tamanho da responsabilidade que você tem esse ano nessas eleições gerais. Você pode eleger um presidente que continua dialogando com o mundo e que transforma o Brasil numa nação forte e ouvida no mundo inteiro, ou você pode eleger um presidente que simplesmente chega para Donald Trump e diz, faz o que tu quiser aí que eu vou te apoiando, só quero o meu troco. É isso. É uma responsabilidade muito grande que você vai ter nas próximas eleições. Você precisa questionar tudo isso. Você precisa começar a entender, não as querelas regionais, as futricas da tua terra, mas um panorama geral, para que você comece a entender que a coisa é um pouco mais complexa do que você imagina. Não é pura e simplesmente qualquer coisa que você possa eleger. Procura ver. A Paraíba tem 12 deputados federais. O que é que eles têm feito para melhorar a tua vida? Qual o projeto da extrema-direita para o povo paraibano e brasileiro? Que projeto realmente esse povo tem para melhorar a vida do brasileiro? Melhorar sempre, né? Porque já esteve pior. O governo atual teve que rearrumar tudo. Aí você vai dizer, não, mas ainda tem, não, mas porque tá ruim. Ó, pode ficar pior se você não tomar a decisão correta. Comece a pensar nisso. Comece a questionar isso. Comece a tomar informações sobre Brasil. Mais informações de campos confiáveis. Não a mídia barata que tem por aí. A gente volta na próxima. Não esqueça, chegou até aqui, deixa teu like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Passa para outras pessoas para que a informação chegue o mais distante possível. Para que nós possamos tomar decisões que não nos afetem de maneira negativa.